Vamos lá. Em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, pessoal, Helios aqui do canal Conteúdo Seguro. Canal de conteúdo seguros na internet. Eu vejo essa questão de usar esse tipo de mídia de uma forma muito simples. Ela te obriga a se expor mais, ela te obriga a melhorar o seu discurso, ela te obriga a você testar um pouco mais algumas linhas de trabalho, ela te dá a possibilidade de você conseguir crescer profissionalmente e te dá uma nova visão sobre o mercado, que você começa a ter que explicar melhor para as pessoas e, consequentemente, você começa a estudar um pouco mais. Pelo menos é o que se espera de um corretor de seguros. O mercado de seguros, uma das grandes discussões que a gente tem, inclusive hoje, rolando para aquele projeto de lei com o fim da profissão do corretor de seguros, a gente tem que lembrar que o corretor de seguros ele é um técnico. Ele é aquela pessoa que é um técnico sobre o assunto de seguros. Então, ele faz uma certificação pela FONESEC, pela Escola Nacional de Seguros, ele estuda, ele é o cara que tem que fazer um melhor desenho de produto para o seu cliente. E tem muita gente discutindo o papel do corretor. E eu sempre achei uma coisa muito simples sobre seguros. A pessoa que está te vendendo tem que ser capaz de responder mais de 3 perguntas, ela tem que ser capaz de definir o melhor produto para você, a melhor linha e uma coisa muito importante. Ela tem que saber o que não cobre, ela tem que saber o que você precisa e o mais importante, o que você não precisa. Eu estou escrevendo uma matéria para uma revista, me pediram sobre microseguros. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Vou dar uma olhada com calma, vou expor algumas ideias como eu estou pensando, vou salvar essas ideias e vou continuar escrevendo, que pelo menos eu coloco para fora e depois eu posso ver se eu estou pensando, em qual linha que eu estou pensando. Sendo que a gente tem que seguir uma base jurídica, não tem como. E quando a gente fez o lançamento desse livro aqui, que fala sobre seguros inclusivos, que está vendo na Amazon, quando a gente foi lançar o livro, né, para o lançamento, houve uma mudança de legislação. E essa mudança de legislação alterou o produto inteiro. Então, o legal quando a gente fala de microseguros é você pegar algumas ideias sobre microseguros, algumas ideias, e você começar a ver o seguinte: como a gente pode colocar o conceito de microseguros, separá-lo do conceito de seguro popular e do seguro massificado, entender um pouco mais do conceito de afinidade e a partir daí seguir em frente. Uma das coisas que ficaram claras nesses últimos anos, principalmente depois de 2006 para cá, 2004, 2006 para cá, quando a SUSEP foi fazendo os grupos de trabalho, foi ajeitando, chamando as pessoas para entender um pouco mais, porque é muito fácil você falar em Bangladesh em 1972. É outra realidade. A gente tem que falar de micro. O Brasil já é uma coisa macro, mas a gente tem que falar de atividade micro e a gente tem que entender de resenha social, estrutura social, de onde é que a gente vai colocar isso, como a gente vai colocar isso e se há dinheiro para fazer essa colocação. Porque tem uma coisa também. Você quando começa a colocar produtos muito baratos, muitas pessoas deixam de trabalhar porque elas estão acostumadas a fazer vendas unitárias e não vendas de milhares. Eu estou falando isso porque eu tenho hoje em torno de 40 mil clientes, tá? De pequenos produtos. E uma grande vantagem quando você tem esse negócio pulverizado é que você começa a ter uma carteira que você pode começar a fazer um trabalho nessa carteira, entender essa carteira e refinar o produto dessa carteira. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante de se fazer. Então, eu estava pensando aqui cá com os meus 2 botões dessa blusa em fazer uma live, expor algumas ideias aqui, depois eu vou ajustar essas ideias para fazer a colocação dentro dessa matéria que me pediram. Só que me pediram de uma maneira que é um pouco difícil, visto que eu não sou advogado. Eu sou uma pessoa que trabalha há 30 anos na área, fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com microseguros no Brasil, mas uma das coisas que eu vejo é o seguinte: queriam que a gente organizasse as circulares da SUSEP, desse um parecer sobre cada ponto, e que a gente pudesse explicar. E eu notei o seguinte: é muito árido. Eu sempre falei isso, tanto que eu tentei nos últimos tempos
fazer piadas sobre seguros. Impressionante como não existe piada com seguros no Brasil, mas existe na Inglaterra, nos Estados Unidos. Algumas são absolutamente, quando se traduzem, ficam horrorosas. Mas você usar o humor como ferramenta de ensino. Porque a minha grande reclamação sempre foi, você vai numa seguradora A, ela fala do produto dela, da característica do produto dela, de uma cobertura qualquer, de uma segunda cobertura qualquer, como é montado o produto dela, como você faz a movimentação cadastral, que dia você tem que fazer o corte desse cadastro e quanto você recebe. Basicamente é isso. E você não tem em nenhum ponto, você está explicando a questão do produto em si, de como funciona o produto em si. Então, fica um pouco difícil você poder fazer isso. Outra coisa importante é que essa live foi feita meio de 1, 2, 3, 4. Ela não foi pensada, totalmente estruturada, totalmente roteirizada. E sim, ela foi pensada em pegar os últimos movimentos de legislação do microseguros, usando a experiência que se tem do microseguro, em contraponto ao que foi escrito no livro de microseguro, e a partir daí a gente chegar a dar mais um passo de discussão. Então, a gente está num canal de seguros, por mais alegre que a gente tente fazer as coisas, é importante que a gente consiga, de alguma maneira, mostrar que é difícil, sim, e que esse profissional trabalha para resolver essa dificuldade, que possa fazer a melhor venda possível. Então, vamos lá, que a gente vai citar algumas coisas. Tinham duas circulares da SUSEP que eram extremamente importantes. Extremamente importantes. Tá? Que era a circular de 2012, que era 440 a 444. Essas circulares, elas davam toda a estrutura, tá, dos produtos, passo a passo. E a outra falava sobre capitalização. Então muita gente pegava aquilo ali e começava a entender que aquilo ali seria um modelo do produto. Porém, em 2021, a SUSEP lança duas circulares, a 632 e a 633, e dá uma paulada no microseguro. Aí as pessoas falaram, bom, está dando uma paulada no microseguro, alguma coisa está acontecendo. Ela altera uma série de parâmetros do microseguro. Ela altera, por exemplo, a utilização de meios remotos, as formas de contratação. Ela começa a ajustar o produto para tirar dessa confusão de produto popular, microseguro, afinidade, brand assurance, bank assurance, essa confusão que as pessoas começam a achar que, por exemplo, um AP é tudo igual. E o seguro tem que ter um determinado fim, ele tem que ter um determinado objetivo. Ele é feito para dar segurança a alguém, a alguma coisa, porque a gente trata de perda. Ele é uma atividade financeira. Você separa um determinado valor que você está se protegendo por uma eventualidade, seja perda até da sua vida, de um carro, ou se você se machucar e não poder mais trabalhar, quer dizer, sobre perda. E o seguro, ele sempre é falado aqui no Brasil de uma maneira muito ruim. Tanto que os anúncios hoje na televisão são absolutamente ridículos. As pessoas correndo, falando, oh, você vai morrer, mas as pessoas que estão vivas vão receber um dinheiro e vão ficar felizes. Não. É uma atividade financeira, é uma atividade de proteção, é uma atividade que te obriga a ter educação financeira e tem que estar no seu rol de investimentos. Ponto. Então, 19 de julho, SUSEP lança os petardos 632, 633 e tira de circulação uma série de regulações. Uma série. Então, ela usa um decreto de 2019, que é revisitando a conciliação de atos normativos, e ela começa a fazer alteração. E ela altera basicamente o seguinte: circular 277 de 2004, a circular 440 de 2012, a 444 de 2012, a 479 de 2013, a 489 de 2014 e a 490 de 2014, que já dava um ajuste na 440, e uma carta circular da SUSEP de 2015.
Então, já começa a ter um ajuste no produto, porque o produto começa a voltar a ter a obrigação inicial dele, que era o quê? Dar civilidade, dar assistência, ser inclusivo. Então, esse é o foco. Esse é o interesse da coisa. Você chegar para uma população de baixa renda e mostrar que você tem produtos. E você pode começar a pensar assim, qual é o primeiro público que eu tenho para poder fazer a questão do microseguro? O primeiro público é o pessoal que tem assistência funeral, você fazer um seguro de decessos. Detalhe, sem os penduricários que você tem normalmente com a AP, você pode fazer um produto de seguro de decessos, reembolso de decessos. Aí você pode pensar se o AP é necessário sim ou não. Então você pode fazer um seguro de decessos com um AP pequenininho, para que aquela pessoa que está numa determinada situação, principalmente em classe C, que ela não precisa sair pedindo dinheiro no seu entorno e tem algum nível de segurança inicial para dar uma respirada para poder seguir em frente, quando ela perde o provedor. Então a gente tem aí uma resolução do CNSP, a 409, de 21, que ela dispõe pelas características gerais da operação dos seguros classificados como microseguros. É aí que está a grande jogada quando ela faz essa alteração. São classificados, olha só, são classificados como microseguros desenvolvidos e estruturados para a população de baixa renda, os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte, as quais devem ser regidos, no mínimo, pelos seguintes princípios e valores básicos. E ela vai citando um por um. Então, a partir daí, ela já começa a usar o termo baixa renda. Seguro popular é um seguro barato. Seguro de afinidade é um seguro que é atrelado a uma determinada marca. Bank assurance é um seguro que é vendido pelo banco. E a gente está falando de uma determinada população de baixa renda, que precisa ser garantida, que precisa ter a sua base segurada. Uma outra coisa que é importante é o seguinte, no artigo 4 dessa lei, que o estabelecimento do limite máximo de indenização para as coberturas e danos de capital segurado, para a cobertura de pessoas, deverá observar a natureza. Voltando à natureza do objeto. Claro que você começa uma live e as pessoas começam a te ligar, você está usando o telefone, para poder você conseguir fazer as coisas mais rápido. Então, no artigo 4, limite máximo de indenização, respeitar os princípios e valores previstos. Então, você começa a voltar a ter um produto voltado para a classe de baixa renda e separando de vez a questão do produto popular. Então, você tem essas regras de operação no artigo 5, tá, e critérios regulamentares para você poder tocar esse seguro. Claro que deu um rolo danado. Claro. Porque você tinha durante 10 anos uma linha de trabalho, e agora você tem uma linha de trabalho que tem um foco determinado escrito. Porque você volta a ter dentro do microseguro, ele é, por definição, uma proteção securitária fornecida por entidades a operar no país que visa a população de situação socioeconômica pessoal, família e população de baixa renda contra riscos específicos, mediante pagamento de prêmios proporcionado ao valor. Você não está falando de seguro de 50 mil, você não está falando de seguro de 100 mil, de 30 mil. Você está falando de seguro de 2 mil reais, você está falando de seguro de 2.500 reais. Você está falando de um funeral de 3 mil reais. Você está falando de um projeto de estruturação de uma família. Tá? Você está tirando. Isso serve muito, por exemplo, para algumas associações de moradores, algumas associações religiosas usarem esse tipo de produto. Para elas darem garantia a baixo custo naquele pior momento que a pessoa tem, que é o momento de perda de um familiar próximo, de uma pessoa que é mantenedora até da família. Você poder resolver esse primeiro problema é uma função grande. Eu, inclusive, eu sempre fui muito pró, tá, de, por exemplo, DPVAT, a gente colocar um funeral junto. Tá? Sempre. Então, essas normativas todas de seguro, todas, estabelecem umas linhas de que o plano proporciona efetivamente segmento de baixa renda, que é o que interessa no microseguro. Ele tem esse caráter inclusivo. Tá? Então, os parâmetros mínimos foram todos colocados para que você pudesse ter o foco em baixa renda. Lembrando, tá, uma coisa que é importante, que as pessoas esquecem, que seguros, tá, pelo Código Civil, ele é taxativo.
E outra coisa, você tem 2 capítulos sobre seguros. Seguros e suas consequências no Código Civil. Você tem falando sobre seguros no Código de Defesa do Consumidor. Você tem o artigo 757, tá? Que pelo contrato de seguros, o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir o interesse legítimo do segurado. Então você tem hoje uma amarração de legislação, uma amarração muito interessante na hora que a gente começa a falar sobre a questão securitária. Há uma grande divergência também, que era a questão dos valores que estavam travados em R$30 mil nos seguros ligados à vida. Então você começa a ter uma nova visão de valores que são feitos justamente para aquele determinado propósito. E já tem hoje microseguradoras que viraram seguradoras, que já tiveram essa oportunidade, e estão trabalhando até valores um pouco maiores. Mas é aquilo, você vai trabalhar valores maiores, por exemplo, 60 mil, o custo do seguro talvez não atinja o objetivo dele. A gente pode lembrar que a gente tem bilhetes de seguro colocados à venda no mercado, R$60 o ano, com uma cobertura de R$3 mil. R$100 o ano se for familiar. E a gente tem produtos de assistência funeral que estão sendo vendidos a R$50, R$60, R$80 mês. Então você começa a ter abre um mercado de quase 100 milhões de pessoas. Então por isso que o microseguros ele é tão importante. Outra coisa, você tinha que fazer o pagamento do sinistro em 10 dias. Normalmente são 30. Então você ainda tem um produto de pequeno porte, com garantia de pagamento, voltado para uma determinada classe, que tenha essa necessidade que vai receber dentro do prazo. E as seguradoras, elas muitas vezes fazem acordos com empresas de assistência para já fazerem o enterro e fazem pagamento diretamente a elas. Você pode pegar o reembolso das despesas ou você pode ter esse famoso 0800. Porque tem uma característica nossa que é interessante. A gente não tem uma visão securitária, a gente tem uma visão assistencialista de produto em si. E tem uma coisa que é muito interessante, eu estava conversando com um amigo advogado especializado em seguros, aliás, um dos maiores advogados de seguros do Brasil, que é o Josemar Laureano Pereira. Fera, monstro, irmão. O Josemar, ele falou para a gente estava tendo uma discussão, ele colocou o seguinte, que essas normas foram suprimidas, palavras dele, tá? Foram suprimidas porque o microseguro se transformou em um modelo securitário altamente principiológico. Aí vem relativo à principiologia, o conjunto de princípios de fundamentos que regem uma determinada área, ofício ou atividade. Ou seja, tem que se pegar a norma anterior, que rege os princípios do microseguro, que é justamente o perfil do segurado, que é mais importante, e assim você realiza o microseguro em qualquer valor que caiba dentro do projeto que foi desenhado. Então, essa é a questão do microseguro. Então, quando você começa a pensar que a discussão que você tinha das circulares 440, 444, e que as pessoas estavam confundindo microseguros, seguros populares, afinidade, massificado e brand assurance, achando que isso era tudo uma coisa só. Então, quando a gente começou a escrever, e volto a falar, do nosso livro que está à venda na Amazon, a gente começou a ver o seguinte, tinha que ser melhor explicado a questão do seguro inclusivo. Então a gente teve 2012 como um ano de marco, 2021 como um ano de uma mudança grande dentro desse mercado. Voltando sempre a falar assim, o corretor de seguros é o grande responsável técnico pela venda, pela criação de produto, pela distribuição do produto. E muitas vezes a gente tinha uma visão de corretor de seguros, eu trabalho nesse negócio há 30 anos, que ele era monoproduto. Ele tinha um cliente na mão, mas ele só vendia aquele produto que ele renovava anualmente. O cliente agora ele tem acesso por telefone, por app, por sistema, por rede social, pelo WhatsApp, bombardeado por uma série de outros produtos. Muitas vezes não são similares ao que ele tem. E a figura do corretor se torna importante quando o corretor toma frente disso. Então, na hora que você chega e fala assim, o produto, como o Josemar fala sobre o assunto, que essas normas foram suprimidas porque se transformou num modelo securitário principiológico, isso se torna necessário.
Só que nesse período deu, obviamente, a confusão, as seguradoras ficaram sem entender o que estava, e aí veio a famosa resolução da SUSEP, a 409/21. Então, é importante dar uma lida nisso. Se você quer entender a questão do corretor de seguros, o papel do corretor de seguros, o que ele está vendendo, tá? A diferença de você entrar numa seguradora multinacional, ou numa seguradora local nacional, ou numa microseguradora, você lendo um documento de 3 páginas, você entende quando forem começar a conversar com você o detalhe do microseguro, que você vai chegar e falar assim, olha, eu tenho um grupo de baixa renda que eu tenho que fazer uma determinada distribuição. Aí você vai pensar, puxa, a comissão é baixa. A sinistralidade também. Vai pensar, como assim? Você está falando de produto de massa, você vai ter que vender para massa. Por que não começar a negociar com a seguradora já nas renovações, nos bônus, por exemplo, para você poder fazer isso? Ou reagenciamentos, se a sinistralidade permitir. Então, por que não? Por que não fazer isso? O microseguro, ele volta a ter esse caráter inclusivo. Então, dá uma repetida básica aqui, que eu acho que as pessoas deveriam ler. Circular SUSEP 440, 2012, 444, de 2012. Tá? O artigo 757 do Código Civil, que eu acho importante ler, e a resolução CNSP 409 de 21. Com isso aí você começa a ter uma estruturação muito mais fácil, um entendimento muito mais fácil. Você vai poder conversar com qualquer segurador falando, vocês trabalham com microseguros, vocês têm um produto. O produto educacional de microseguros é um absurdo de bom, muito bem desenhado. Voltado para a despesa geral, não para uma determinada situação, por exemplo. Então, o que a gente pode discutir sobre microseguros basicamente é oportunidade imensa, venda de quantidade de vidas. Normalmente, você está conversando sobre reembolso de decessos com APEs, que é a sinistralidade normalmente mais baixa. Você pode colocar capitalização. A capitalização ela tinha uma determinada função, as pessoas não te explicam nem como é que ela é montada, não complicação financeira, mas você pode colocar a pessoa ter algum valor a receber, mesmo pequenininho. Então, a partir daí, isso começa a validar, porque as pessoas acabam gostando de jogos. Olha só, é melhor comprar uma capitalização, jogar com capitalização, do que comprar de um site que você absolutamente não tem a menor garantia de que aquilo ali funciona e que seja lícito, né? Porque a maioria desses sites, por exemplo, de jogos não são no Brasil, não são registrados no Brasil. Um título de capitalização, um projeto de capitalização é 1 contra 100 mil, o outro é 1 contra 1 milhão. É uma diferença grande de ganho, chances de você ganhar, e você ainda pode usar para fazer mais algum ajuste imediato. Então, basicamente é isso, gente. Voltando para finalizar. Agradecer essa chance de poder expor algumas ideias. Eu espero que vocês comprem o meu livro, claro. E que brevemente a gente vai ter mais algumas matérias sobre seguros. A questão das piadas sobre seguros, impressionantemente, eles têm mais de 1000 visualizações. Eu fico felicíssimo com isso. Mas eu acho que está na hora do corretor de seguros dar mais um passo e começar a discutir a carteira como um todo, os ramos como um todo, fazer parcerias com outros corretores de outros ramos e a partir daí tentar chegar nessa oportunidade. Existe uma possibilidade imensa, principalmente no Nordeste desse país. Gente, obrigado às pessoas que participaram, obrigado às pessoas que entraram e saíram. E para mim foi excelente, porque a gente conseguiu colocar algumas ideias para poder fazer algum ajuste das mesmas nos próximos materiais. Gente, obrigado.